Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Metro Jornal. E o nosso tema de hoje é home office e as dores causadas pela má postura, né, por esse momento todo que nós estamos vivendo, trabalhando, sentando no lugar que não é exatamente o correto, as dores geradas pela falta de atividade física. Eu sou Angélica Banhara, colunista de bem-estar, e a nossa convidada de hoje é a Bianca Vilela. A Bianca é física, especialista em fisiologia do exercício e em saúde do trabalho. A Bianca está entrando aqui com a gente. Olá, Olá, Bianca, como vai? tudo bem, Angélica, e você? Boa noite a todos aí, essa audiência maravilhosa do Metro. Muito obrigada pelo convite, Angel. Ah, é um prazer estar aqui com você para falar desse assunto que está tão presente no nosso dia a dia, não é, Bianca? Porque Pois não é. está fácil esse momento de quarentena, E é né? engraçado, né, Angel, porque nós aqui completamos já 8 meses de trabalho em home office. No começo, realmente foi uma loucura. Nem as empresas, nem os colaboradores sabiam o que seria, por quanto tempo a gente estaria aqui nessas condições. E é engraçado porque 8 meses depois, a gente ainda vê que tem pessoas que não se readequaram, não conseguiram ainda manter a mesma produtividade, não conseguiram ainda se organizar em casa com uma internet adequada, porque isso acaba abalando muito a produtividade, uma cadeira ergonômica, a gente vai falar disso, né? Um simples, até deixei aqui do meu lado, um simples suporte para a altura do computador, do monitor, do laptop, isso já ajuda muito a não ter dores. É verdade, não, você está falando. É que, sabe, eu nem acho que é uma questão das pessoas não terem se planejado. O que eu acho que aconteceu é que, assim, todo mundo lá atrás, em março, a gente achou que ia acabar logo, né? Que ia Rápido. durar 2 meses e tal. Ninguém estava preparado psicologicamente, emocionalmente, para essa situação que a gente está enfrentando hoje, né? Então, o que acontece? Na verdade, o que eu estava pensando é que a gente está vivendo no improviso há 8 meses, Isso, né? exato. Porque a Algumas gente foi dando empresas. um jeitinho, né? E aí, de repente, Sim, pode eu que falar, trabalho muito desculpa. com as empresas, o que algumas empresas fizeram? Cederam a própria mobília do escritório, porque tem muita empresa devolvendo, né? Os andares, as lajes. Antes a empresa X tinha 2 andares, agora eles viram que com um andar só, quando o pessoal voltar, vai ser parcial, o que eu acho muito bacana. Eu não acho que home office eterno seja uma coisa adequada para o Brasil. A gente não tem essa cultura. Faz muita falta as pessoas tomarem sol, as pessoas irem e virem do restaurante por quilo, conversarem, sociabilizarem. E numa empresa, a gente tem um ergonomista lá que todo ano tem um laudo ergonômico a ser feito. Isso é obrigação, é norma regulamentadora, tá na lei. E Mas aí, não, pode é que eu falar. ia perguntar, fala para as pessoas, explica o que é ergonomia. Legal, vamos começar lógico, porque tem muita gente que não sabe, ninguém tem obrigação de saber mesmo. Ergonomia é uma coisa muito simples. Sabe o que que é? É a relação do meu corpo com o meio. Seja eu pegar esse copo d'água, seja eu pegar uma caixa de 50 quilos do chão, seja eu dirigir, ergonomia ao dormir, ergonomia ao sentar e trabalhar em frente ao computador. Então, como o meu corpo, ele reage de acordo com o ambiente que eu estou inserido. Então, é muito simples. E aí é uma atividade, é uma ciência, na verdade, que é estudada de forma multidisciplinar. Psicólogos estudam ergonomia de acordo com a demanda mental. Tem os engenheiros de segurança do trabalho, que aí fazem um trabalho bem de campo mesmo, né, para ver a segurança dos colaboradores. Eu, por exemplo, que avalio a postura da galera nas empresas e prescrevo alguns exercícios compensatórios. Então, nossa, tanta gente estuda ergonomia e é muito rico. Só que isso, Angel, sempre foi uma. Sabe aquela sujeirinha debaixo do tapete? As empresas, é importante, pero não útil. Essa é a minha Entendi, vida. entendi. Eu trabalho com ergonomia nas empresas há mais de 17 anos. E eu sempre falo, quem é o CEO? Eu preciso bater um papo com o CEO. Quem é a CEO, quem é o CEO? Porque eu falo, gente, esse assunto é de, assim, primeira necessidade. Não É é que, uma na coisa para ficar verdade, escondida.
Lógico, e na verdade o que acontece? A gente, quando trabalha numa empresa, a gente não presta muita atenção porque isso já está lá. A mesa já está na altura certa, a cadeira já está na altura certa, e a hora que a gente começa a adaptar isso para casa, né? E aí, de repente, assim, a mesa do jantar, a bancada, a mesa do escritório, do quarto dos filhos, o sofá viraram sala de reunião e aí, assim, com a família inteira dentro de casa, eu sei porque estamos em 4 aqui em casa, dividindo bancada do quarto dos filhos. Chega uma hora que fica assim, eu começo lá e ele vai ter aula ao vivo, eu venho para a mesa da sala, aí a hora, dependendo da coisa, agora eu estou sentada no sofá, cada hora eu vou para um canto, e o resultado é dor nas costas, a gente fica, parece todo zoado, né? Isso que Com certeza. acontece. É verdade. Tem duas coisas muito importantes aí para a gente falar de ergonomia em casa. Né? Você falou da mesa. Realmente, a mesa acaba sendo estratégica, a mesa de jantar, a mesa da cozinha, mas o que dá pau mesmo em relação à dor não é a mesa. Porque às É a vezes cadeira. é a cadeira e a altura do computador, a altura do monitor. É exatamente isso daqui, ó. Quando eu tô com o meu computador baixo e eu faço essa projeção dos ombros para frente e o meu queixo quase toca o meu peito, eu começo desalinhando desde a cervical até a última vértebra lombar. Então eu desalinho a minha coluna inteira. Sendo que um negocinho desse aqui, que você compra em qualquer loja, digita lá no site de busca, né? Suporte para laptop. Esse meu custa R$ 30. E ó que eu sou do ramo, hein? Mas não precisa. Ou então você pega, olha só. Olha o que seria legal também. Uma pilha de livros. Certo. Só que daí... O Para monitor você tem que poder... ficar aqui, na altura do olho, certinho. Olha aqui, exatamente. Você tem que olhar para frente. De forma que o seu ângulo do pescoço atinja 90 graus. Então você tem que olhar para frente. Os seus ombros devem estar rotacionados para trás e você deve estar olhando para frente, não para baixo, como a gente faz. Mas lembrando, Andy, é o seguinte também, que além desse suporte de laptop, depois eu não posso ficar trabalhando assim no computador, né? Ele vai estar inclinado. Aí eu preciso de um teclado e de um mouse. Mas todo mundo já tem teclado e mouse. O que as pessoas não têm é isso daqui, ó. Suporte de altura para o laptop. Digita lá e seja feliz. Os melhores R$ 30 da vida. Não, é verdade. A cadeira, fala da cadeira. Como que tem que ser? O que é? Porque, sei lá, a minha cadeira ela não é boa para sentar, acho que nem para almoçar, viu? E a hora que eu vou trabalhar, então, chega uma hora eu ponho uma almofada embaixo da almofada atrás, eu estou sentada no meio do monte de almofada e eu sinto que a coisa não vai para lado nenhum. Então, mas se eu colocar a almofada, sabe por quê? Porque a gente tem 2 ossinhos no bumbum que quando eu sento, eles ficam para baixo. E eles são pontudos, esses danadinhos. São duas facas, isquios, chamam, um de cada lado do bumbum. E aí a gravidade faz com que ele vá fazendo isso aqui na musculatura e na gordura. Ó. De repente, você tá com aquela dor na busanfa, lógico, né? E aí você começa a sentar assim, ó. Daqui a pouco até sai aqui da tela. Escorrendo na cadeira. Escorregando. Porque daí você não fica com o bumbum machucado. Então, o que você precisa? Muito inteligente da sua parte, Andy, eu colocar atrás, você precisa de um apoio, com certeza, legal colocar uma almofada, já adapta, mas colocar também uma almofada fininha, não precisa ser uma super almofada, embaixo, para você sentar na almofada, para você não ter esse problema. E aí, a gente tem, a minha cadeira aqui é super ergonômica, né? Imagina se eu não trabalhasse, se eu não tivesse uma cadeira ergonômica. E aqui, ó, nós temos o suporte, tá vendo, pro cotovelo? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Vamos pensar que a gravidade puxa tudo para baixo. Tanto é que a gente envelhece para baixo e não para cima, né? Bom, e por que isso? É um ímã, como se fosse um ímã. Então a gente é puxado o tempo todo. Quando eu não tenho esse suporte aqui, ó, pros antebraços, pro cotovelo, a minha gravidade faz assim, ó. Vai puxando, vai incidindo uma pressão aqui nessa região do trapézio, né? Que é um músculo grandão. Entendi. Você pode colocar os antebraços aqui, na mesa também. Funciona. Só que quando você vai digitar, você acaba despencando. Então,
ter uma cadeira ergonômica é legal. Aí a gente vai separar o público em dois. A galera que trabalha CLT, que está lá trabalhando na empresa, que trabalha com, né, registro, carteira assinada, e os autônomos. Os autônomos tá aqui, né? Conversando com duas empreendedoras, Angel e eu. Então a gente tem que comprar a nossa própria cadeira. Uma cadeira É legal, verdade. R$ 500. Ai, custa um dinheiro mesmo. Nossa, Custa um meu dinheiro. marido foi comprar uma. Ele falou assim que tinha A partir de 300 até 5 mil reais. Aí ele comprou uma de 900. Eu falei, meu Jesus Cristo. R$ 10,90. Vai ser um Ele falou, então, mas aí o que acontece? Ele foi fazer uma pesquisa e aí, pelo menos no que ele falou, é impossível você comprar isso pela internet, porque o que serve para um não serve para o outro. Você tem que ir lá sentar em todas para ver qual que funciona para você, né? ver a regulagem, aí você regula. Porque quando você senta, os seus pés têm que estar totalmente no chão e os seus joelhos também têm que estar em 90 graus. E a importância das pausas, né, Angel? A cada 50 minutos trabalhando ali sentado, sentada, 10 minutos em pé. Às vezes eu faço videoconferência, coloco o computador aqui, ó, e tô lá em pé fazendo, porque não adianta ficar sentado o dia inteiro. Nós já fizemos uma live sobre isso, lembra? Sitting Já. is the new smoking. Exatamente, é tão maléfico quanto cigarro. Por isso que é importante a gente levantar, se alongar, fazer os exercícios antes da jornada de trabalho, que são os de aquecimento, os exercícios compensatórios no meio do dia e os exercícios de relaxamento ao final do dia. Ô, Bianca, mas vamos simplificar a vida das pessoas, Vamos. porque já não dá tempo de fazer nada, né? Então, quando eu falo assim, exercícios tal, parece que a pessoa vai ter que fazer. Ah, bom, então tá. E quais seriam esses exercícios antes de começar? Que tipo de exercício seria? Bom, vamos imaginar um atleta. O atleta entra em campo sem se aquecer? Jamais. Não. Então não. a gente imagina pilotar esse computador aqui 8, 9 horas por dia. Não é para amador, né, gente? É para realmente a gente tem que ser muito forte. Então a gente tem que aquecer. Na musculação, antes a gente não faz um aquecimento lá na esteira, no transporte, mesma coisa, você vai 2 minutos, você vai caminhar no lugar, você vai fazer uma corridinha estacionária, você vai elevar os braços para frente, para trás, levanta joelho, movimentos, enfim, você tem que se movimentar, né? Ombro para trás. Mas isso é para acordar o corpo para a vida. A hora que acorda é isso? Isso. Não, pode ser a hora que acorda ou antes de você sentar na tua mesa. Tá. É só para fazer o sangue circular e as coisas irem cada uma para o lugar. Fazer esses exercícios de girar os punhos. Isso. Abre e fecha a mão. E tá. Espreguiça, tá? Então vamos espreguiçar. Isso, legal. Espreguiça para cima, espreguiça para trás. Aquece, lubrifica as articulações e aquece os músculos. Porque a gente vai ficar em posições muitas vezes inadequadas e fazendo ali posições repetitivas. Estacionário, vou sentar ali que nem um robozinho. Se eu te contar uma coisa, tem pesquisa saindo dizendo que populações jovens, aí é computador, celular, é tecnologia o tempo todo, né? Estão perdendo a capacidade de movimentação da articulação, que é o que a gente chama de mobilidade articular. O nosso ombro, por exemplo, ele faz todos os planos. Ele faz frontal, ele faz lateral, ele faz, rotação interna, rotação externa. E os jovens estão perdendo a capacidade de movimento. Isso é gravíssimo. Ai, gente, que horrível. Credo. Pois é. Aí você coloca todo mundo em casa para ficar num lugar, né, inadequado, sem ali uma cadeira bacana, sem ali toda a parte de ergonomia, trabalhando, sem respeitar a jornada de trabalho, porque muitos players significam grandes empresas, né? Grandes empresas do mercado, no primeiro mês já começaram, fez todo mundo ficar em casa. Assim, ad eterno. Meu cabelo ficou assim, arrepiado. Eu falei, meu Deus, como é que o cara me fala um negócio desse? Ninguém tá preparado. Porque é muito mais produtivo. Claro, a pessoa com medo ali de ser demitida começou a trabalhar às 6 da manhã e foi parar de trabalhar meia-noite, fazendo dupla jornada. Mas que raio de produtividade é essa? Isso não é ser produtivo. Isso é trabalhar muito além da conta. Agora, não, isso é verdade. Eu até escrevi no meu LinkedIn, eu escrevo direto, foi todo dia. Agora já cansei. Falei, não, calma, 8 meses escrevendo a mesma coisa, calma. Mas eu escrevo muito sobre isso. Eu falo, gente, não é por aí. O sistema tem que ser híbrido, parcial, meio a meio, 3 dias em casa, 2 no home office. Mas tem que ter um planejamento.
porque senão realmente fica muito complicada para a saúde dos colaboradores. Agora, na coluna que a gente fez, que saiu a semana passada, vocês podem dar Leiam! uma olhada, Tá muito legal. leiam na Viva Melhor. Você falou também da posição do punho, né? Porque se a mão ficar muito para cá ou muito para cá, também não é bom, né? Não. Então, mostra aí para as pessoas como tem que ser a mão em relação à mão com o mouse. Tô aqui, gente. Legal. Você tocou num ponto muito legal que a gente esquece do punho. E o punho, ele é muito fraquinho. Por que essa articulação é fraca? Porque aqui tem pouco músculo. Assim como o pescoço. Por que dá muito problema no pescoço? Falta de músculo. É difícil dar um problema no meio das costas, que a gente tem o grande dorsal, que tem muito músculo, né? Então, nessas regiões a gente fica aí mais comprometido. E o punho é bem fraquinho, né? Legal. Isso daqui é um mousepad. Esse aqui é o mouse que todo mundo conhece. Nossa, o meu tá até ligado. Eu não desligo o bichinho, coitado. Ele tá desligado. E trabalha, viu? Né, Angel? Eu trabalho essas maquininhas. Trabalha. Nossas. Legal. Olha só. O nosso punho, ele é ideal que fique na posição neutra. E não para um lado e nem para o outro. Tem gente que tem mania de trabalhar assim, ó. Com a mão torta o dia inteiro. E isso, lógico, acaba impactando ali na sua articulação, né? Então, sempre vai mexer aqui no mouse. E o meu tem até essa almofadinha aqui que é mais legal. Ó. Mas você também não precisa disso. Aqui é mais conforto. E aí, sempre pensando nessa postura neutra aqui. Sem deixar, né, ela torta o dia inteiro. Tem gente que tem muita mania. Isso é hábito. Hábito dá pra mudar. Você comentou também da importância de sentar com os pés no chão sem cruzar a perna. Tem muita gente que senta em cima da perna, quer dizer, a estrutura toda é entorta, né? Sim, acaba comprometendo a coluna porque você torce as vértebras, né? Quando eu tô retinha aqui, por exemplo, ó, tô sentada reta, né? Minha coluna, ela tá retinha. Agora, quando eu coloco a minha perna, olha o que acontece já quando eu faço isso. Então, você rotaciona a sua parte do quadril, a parte pélvica, onde fica ali perto da região genital. Então, você torce, a sua coluna faz isso, ó. Ela fica torcidinha. E tem a questão da circulação sanguínea. Certo. Que quando você cruza, ou você coloca uma perna sobre a outra, você tá ali, né, pressionando aqui, ó, tá deixando peso em cima da perna, tá comprimindo os vasos e também você tá ali passando menos sangue. Então, seu fluxo sanguíneo ele é comprometido. Por isso que é legal a cada 50 minutos sentada, ficar 10 minutos em pé. Entendi. Então, olha, gente, vamos lá, recapitulando, né? O que a Bianca comentou sobre essa história da estação de trabalho em casa, né? Independentemente da altura da sua mesa, tenta ver se o monitor está na linha dos seus olhos, né? Se a cadeira, a altura da cadeira, os seus pés apoiam no chão, ficando num ângulo de 90 graus. Se tem um apoio, de preferência que a cadeira, se ela não for acolchoada, se não for uma cadeira própria, por enquanto, né? Você coloca uma almofada, senta em cima de uma almofada fina, coloca uma outra nas costas para dar um suporte e cuidado apoiar a mão para a mão não ficar pendurada nem torta para um lado e para o outro, para tentar dar uma geral da postura certa, né? Agora, perfeito, o que a gente tem agora o que a gente tem visto também, porque é um conjunto da obra, né? O quanto você acha, as pessoas muita gente que eu conheço está reclamando que está com dor nas costas. O quanto que isso daí você acha que tem a ver com atenção também, com o estresse desse momento todo que a gente está vivendo? Uma coisa interfere na outra? Sim. Questão do autocuidado também, né, Índia? A pessoa está ali acostumada a trabalhar com os ombrões ali projetados também, tudo protuso, tudo para frente. E aí, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que tem a ver sim. O estresse também faz com que você fique ali mais tenso, aquela musculatura, né? Você fica ali. Mas eu elenco, Angel, tá? A questão de dores, eu elenco 3 grandes frentes. Primeiro, a ergonomia mesmo, no ato aqui, na mesa, no computador, na cadeira. Isso é ergonomia mesmo do dia a dia. Então, se você não tem uma cadeira razoável, se você trabalha, né, olhando para baixo, com os ombros, isso é ergonomia. A segunda questão tem a ver com nutrição. As pessoas têm ganhado peso.
Tem Certo, é ganhado verdade. peso e perdendo massa muscular, que aí entra a questão de metabolismo mais baixo e aumenta o consumo. Claro, ligado à ansiedade, estresse. É o open bar da geladeira, né? Hoje em dia a gente está aqui em casa, então a geladeira é um open bar total. Você consome ali o que você quiser, praticamente. No escritório você ainda tem, tipo, horário para comer maçã, horário, tem uns horários, você começa a comer muito, lá o pessoal olha. O convívio tem essa coisa legal de você se modular, né? Em casa, não. Ah, vou comer um pacote de bolacha, vou comer um pacote de salgadinho, vou comer. Nunca é alface e pera É, não é quando a gente tá mesmo. ansioso, né? É Então, verdade, é verdade. a parte alimentar, essa parte nutricional, ela faz ali um efeito muito grande em relação às dores, né? E o... Tem uma coisa que eu pensei agora, você falando dessa questão alimentar, Uhum, que assim, não é só, além da questão de ganhar peso, que já não é pouca coisa, tem uma uhum, questão de que se você come muita trecheira, você uhum. não se sente nutrido. Então você fica com Sim. baixa energia, com mais sono, com indisposição generalizada. Quer dizer, a maneira como a gente se sente no dia a dia tem muito a ver com o combustível que a gente está dando para o nosso corpo, né? Se a Angel, você gente. acredita que, por exemplo, né, eu trabalho com segurança do trabalho, eu trabalho com 2 engenheiros em campo. E a galera da operação, operacional mesmo, ou de fábrica, ou eletricista. Ah, que explodiu um transformador. Quem que você acha que vai consertar? O eletricista. E às vezes ele não pode desligar a corrente. Então tá do lado de um hospital, por exemplo, que não tem gerador, que a gente chama de linha viva. E é um perigo quando você vai fazer conserto, porque a rede elétrica não está desligada. E sabe qual horário que acontecem acidentes fatais? Hum, Depois do almoço, depois daquela feijoada, daquele refrigerante. Você bem mencionou que é o pico glicêmico. Então a pessoa tá lá varada de fome antes do almoço. Até uma pessoa que é gente no escritório. Tá lá varado de fome, deu meio de meia, uma hora, o pessoal tá desesperado. Aí, pá, aplicativo. Pim, 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 pim. Macarrão ao molho branco. Pá, motoboy chegou, você foi lá, pum, comeu aquele negócio. A glicemia vai lá para cima. Só que você não pode ficar com muito açúcar no sangue. O que seu pâncreas, que é um órgão que, nossa, apanha, viu? A gente bate nele, coitado. O pâncreas rapidamente tem que produzir um monte de insulina para tirar o açúcar do sangue e colocar ali nos adipócitos. Bim, 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 bim. Flanquinho, adutores, né? Internos da coxa, babá. Então, quando isso acontece, é tudo muito rápido. Você tava, né, farol baixo, sem a glicemia baixa. Comeu aquele macarrão com molho branco. Pá! Dali 15 minutos, pá, cai de novo, porque entrou muita insulina, que é o pico glicêmico. E aí dá um sono, que é o que a gente chama de letargia. Tem tudo a ver. entendi. E é até Então é. perigoso em alguns trabalhos. O cara vai trabalhar numa prensa de 1 tonelada, pegando, colocando. Hoje em dia tem muita regra de segurança, mas tem muita fabriqueta ainda, né? Aí vai lá, pau, perdeu a mão. Putz, mas o que aconteceu? Tava com sono. Ai, nossa, gente, socorro. Então é pior do que eu imaginava, tá? Que eu só tava falando da gente estar um pouco com preguiça, com sono, sentindo que a cabeça tá lenta porque tá comendo porcaria e, Sim. além de tudo, pode inclusive Mas se dar sabe mal que em outros sentidos. Mas eu te interrompi que você ia falar da terceira coisa. Então, terceira coisa. Legal, mas eu sempre falo isso, Angel, que são coisas assim totalmente out of the box, né? Fora da caixinha, e tem às vezes empresários aí, que é o público do Metro Jornal, um cara que tem ali uma prensa e fala, nossa, às vezes ele nem sabe. Essas coisas de segurança do trabalho, elas têm que ser muito reforçadas. E o Brasil não tem essa cultura, infelizmente. Vamos lá. E o terceiro, lógico, é a nossa área aí, movimento, que é a parte de atividade física, né? Você estava lá fazendo ali musculação, seu músculo estava ali ganhando tônus, né? Beleza. E 8 meses, 6 meses, 5 meses sem fazer atividade física, você perde massa muscular, o que também vai ocasionar dores. Quanto mais músculo a gente tem, menos dor vai aparecer. Isso é fato. Vou te dar um exemplo prático. Deve ter gente aí que está assistindo a gente que já operou o joelho, por exemplo. Tá? O que um bom cirurgião fala? Você operou, né, Angel? não, não.
Não, você tá zerada. O que um bom cirurgião ortopédico vai falar para o cliente dele? Ah, o cara foi lá, jogou futebol, pá, rompeu o ligamento, né? Isso é de praxe, ou foi esquiar, foi, enfim. Aí volta todo detonado, rompeu o ligamento. Aí vai ter que fazer a reconstituição. Gente, mas é assim, inevitável. Ele fala, olha, você vai sair dessa cirurgia, você vai para a sala de fisioterapia e musculação. Vai flexionar o joelho ali para ganhar flexibilidade e já vai para a cadeira extensora. O cara tá lá detonado. Nem melhorou ainda a questão da vascularização daquele ligamento e o cara já tá lá fazendo força para não perder músculo. Porque se você perde músculo, é dificílimo ganhar. A gente vai envelhecendo, a gente vai oxidando, a perda já é inevitável. E aí você vai lá dar uma bandeira, fica 6 meses, 1 ano, sem fazer nada, não tem como não ter dor. Ai, que dureza. E aí tem uma coisa que eu acho até que, além da questão do músculo, tem a questão da falta de movimento ele mesmo, assim, andando, porque as pessoas estão andando menos também, né? Tudo menos. Comendo demais, bebendo demais Ah, bebê, e, nossa. e comendo e andando menos, se movimentando de uma maneira geral menos, né? Sim. Então eu acho que é por isso também que todo mundo está reclamando demais dessa questão da dor, porque tá sentindo muito essa história, né? Agora, é difícil, né, Bianca? Porque o que acontece? Quando você tem que sair para trabalhar no outro lugar, enfim, a gente tinha uma rotina que, Uhum. como você mesmo falou, ela encaixava a gente, ela ajudava a modular o nosso dia. A gente manter essa rotina dentro de casa, né, e todo mundo no mesmo espaço. Então, principalmente no caso da mulher, quer dizer, você está trabalhando mais, que você está fazendo o que você fazia fora, só que dentro, mas aí tem uma coisa de administrar os espaços da casa, a comida da casa, o tanto que o povo come, né? Todo mundo o dia inteiro dentro de casa. Tem toda uma questão logística de funcionamento da casa. Quem tem filho pequeno ainda acompanha homeschooling, essas coisas, não sobra tempo para nada. Como que as pessoas podem fazer para encaixar um pouco mais de movimento no dia a dia para tentar resolver essa questão das dores? Porque daí, se Perfeito. você sente dor, você também dorme mal. Aí vira um ciclo Nossa. vicioso. Olha, sono é uma aula que eu adoro. Eu trabalhei muito com hormônio de crescimento e sono na Unifesp. Mas você me falou uma coisa que é importante, até lembrei dessa estatística. Antes da pandemia, nós tínhamos 60% das pessoas sedentárias no Brasil. É muita coisa. Há pouco tempo, a gente bateu 89% de sedentários. Quase 90%, ou seja, quase todo mundo não estava praticando o mínimo que deveria. 150 minutos por semana, que já é pouco, viu, gente? É meia hora por dia. O corpo deveria se movimentar 1 hora. O mínimo para você não ser sedentário, 150 minutos. O ideal por semana. O ideal é que você se movimente 300 minutos. A gente sempre fala do mínimo, do mínimo. Fala, gente, vamos falar do ideal de verdade. Né? Vamos colocar aqui o que seria mesmo ok para um ser humano de exercício. E, bom, primeira coisa, Angel, é a gente encarar as coisas com maturidade. Falar de gestão do tempo é muito fácil. Falar, olha, você tem que fazer. Ah, mas eu não tenho tempo. Não, tudo bem. Então, por que eu sou... Vai dar uma olhada lá nas suas redes sociais, no seu celular, quantas horas por dia você fica ali? Vai dar 4 horas, 5 horas. Tem gente que fica pendurado em rede social, né? Então, primeira coisa é encarar de uma forma adulta. Ah, eu preciso fazer, ok. Vai ter que ali conversar com o cônjuge, né? Falar, ó, eu preciso fazer, você faz de manhã, eu faço à tarde. E as coisas têm que se adequar. Gestão do tempo, gente, são 3 ciclos de. Não tem nada da NASA aqui dificílimo. Não, todo mundo sabe disso. 24 horas, você tem que dividir em 3 blocos. 8 horas para você dormir, de 8 a 9 horas para você trabalhar e de 7 a 8 horas para as outras coisas. E aí, o que é difícil? Fazer a gestão dessas 8 horas aqui, que são tudo que não é dormir e trabalho. Então vai ter que pensar, vai ter que fazer um planejamento, vai ter que comprar uma agenda, vai ter que trabalhar isso, mas de uma forma madura. Porque quando eu vou dar minhas palestras nas empresas, eu falo, gente, é o seguinte, mas peraí, tá todo mundo afim? Porque mudança e transformação pode doer, mas o resultado final é maravilhoso. Não adianta, a gente, eu tô engordando porque minha mãe faz estrogonofe, meu marido é uma praga, pede pizza todo dia.
Mas e você nesse contexto, né? E a sua gestão do tempo? Não adianta a gente terceirizar. Se a gente não tiver protagonismo, e às vezes é um soco mesmo no nariz, muitas vezes para mim, a gente tem que falar, gente, calma, eu tenho que estar lá. Você vai entregar o seu carro, ó, dirige aí para mim. Vai, ó, eu sou um piloto de avião, você chama lá o fulano que tá lá atrás, fala, coloca aqui, ó, vai, faz assim para cima, faz assim e para baixo. Não, gente, é você que tá lá no seu comando, né? Não, é verdade. Então, aí você acha que para tentar equilibrar isso, porque também outro dia eu estava fazendo uma live com um ortopedista que ele comentou que em relação às dessas dores do dia a dia, da pandemia, normalmente o não movimento é mais causa de dor do que o movimento em si. Tipo, né, que a dor é muito ligada ao não movimento. Então, se a gente for fazer, vamos pensar numa meia hora por dia. Vamos começar pensando em meia hora. Tá ótimo. Você, que tipo de... E vamos pensar assim, tem muita gente fazendo atividade física online, porque nem todo mundo se sentiu seguro para voltar para a academia. Se for meia hora, pode intercalar, seria o quê? Intercalar meia hora de caminhada, um dia sim, um dia não. Você caminha meia hora em volta do quarteirão, ali em volta de casa. E os outros dias, 2 dias da semana, você faz algum exercício... Um HIIT, pezinhos. Com pezinho, ou então peso do próprio corpo, ou então a Super Yoga com a Angélica. Ah, Super Yoga é muito legal! Nossa, então, suas aulas são demais. Porque daí você sustenta o peso do corpo, então trabalha. Então, aí escolhe alguma dessas atividades. Então, por exemplo. O ideal é o arroz com feijão. O arroz sozinho fica legal e o feijão sozinho também não. Queijo com goiabada é a mesma coisa. O que seria o arroz e feijão do movimento? Atividade aeróbica, que é a caminhada, corrida, andar de bicicleta. Essas coisas a gente consegue fazer na rua com segurança, né? Máscara. Consegue. Pô, tem ali uma muvuca, um ponto de ônibus, você vai atravessar, você vai dar um jeito ali, você vai se virar nos 30. Pedalar também, super de máscara, claro, né? Pode até colocar máscara e mais aquele flipzinho de acrílico. Show! Então é legal que a gente comece a fazer as coisas, né, Angel? A parte aeróbica. E esse seria o arroz. E o feijão, o que seria? É uma atividade mais resistida, mais localizada. Que aí pode entrar o Super Yoga, pode entrar o pezinho, pode entrar a calistenia. Calistenia são exercícios do próprio corpo. Tem tantos aplicativos gratuitos que se a gente for lá no site de busca, poxa, tem muita coisa legal. Então, 30 minutos de segunda a sexta-feira. E no domingo, aos sábados, vai fazer alguma coisa com a família, né? Com segurança, respeitando os protocolos. Mas começa a se movimentar também. As crianças são as mais, coitadinhas, são as mais prejudicadas. Em todos os aspectos. E aqui, eu trabalho com fisiologia há tantos anos, eu tenho uma notícia para te dar. A nossa parte genética é parte do que somos. E nós temos grande relevância do que fomos até os 15 anos de idade. Se os pais entendessem isso, nós somos muito do que fomos até os 15 anos de idade. Até os 15 anos de idade, da concepção do embrião, até os 15 anos de idade, é a fase, eu posso garantir, é a fase mais importante para que você tenha um reflexo na fase adulta. Ali você determina tudo. Você determina diabetes, você determina a pressão alta, você determina colesterol, você determina gordura no fígado, você determina obesidade tipo 2. Você determina tudo ali. Claro, mas tem a genética. Não, realmente, a genética, né, não dá para mudar ainda. Agora, essa parte da concepção até os 15 anos, ela é a fase mais importante. Eu poderia ficar falando aqui 5 horas sobre isso e dando altas dicas. Então a gente está falando dessa história do movimento. Nós começamos com foco na dor dos adultos. A gente vai indo, mas vamos pensar também né, nas crianças que não necessariamente vão sentir dor, porque elas ainda são crianças, mas no impacto que
esse não movimento pode estar tendo na vida delas, né? Eu não Sim. sei, é casa de ferreiro, espeto de pau, mas assim, eu fico muito na orelha dos meus filhos, imagina, um de 15, um de 18. Então, você é Mas mãe? assim, levanta, A mãe que levanta, manda. a cada uma hora levanta. Eu tenho aquelas bolas, né? Bola Eu suíça lá sei, de conheço. futebol. Eu falo, senta um pouco na bola, porque daí pelo menos você Legal. trabalha diferente o equilíbrio. Eles estão fazendo esteira, eles fazem esteira Eu vi no seu Instagram, meia, maravilhoso. Família meia toda no hora movimento. meia hora por dia. Mas é uma coisa que é uma insistência, sabe? Um deles até vem agora fazendo automático. O outro tenta me dar comeback todo dia. Tem que empurrar. Então, eu fico Bem. atrás. Mas, de verdade, o que eu acho que é importante é que eu não consegui lograr êxito nisso. Eu preferia que eles saíssem, pelo menos no final de semana, comigo para fazer uma caminhada de meia hora, para também Toma tomar um sol. pouquinho de sol, uma vitamina D, respirar um ar de fora do apartamento, por mais que a gente abra a janela, porque a gente, né, para mim está muito claro que a pandemia não acabou, então eu realmente só estou saindo de casa para fazer coisas essenciais, né? E para mim caminhada é essencial ao ar livre, então pelo menos no final de semana eu faço questão de andar ao ar livre. Não tenho tido muitos adeptos, mas é importante, né? Todos os especialistas que eu entrevistei falam, olha, desde uns meses lá atrás, né? Logo depois que passou aquelas semanas que era realmente para não sair nem para andar, mas assim, põe a máscara, mas sabe, vai andar, porque o corpo da gente é que nem casa de praia, né? Se você larga fechado muito tempo, a hora que você vai lá, tá tudo, o encanamento não está funcionando direito, a parte elétrica está ruim. Nosso corpo foi feito para o movimento, não é isso? Sim, com certeza. Entre duas coisas que eu quero. Nossa, seu discurso é muito legal. E esse estímulo que você faz com a família. Outro dia eu vi um vídeo seu no seu Instagram, todo mundo lá na esteira. Aí o marido ia correr. Aí depois aparecia você correndo. Aí o filho. É isso aí que a gente tem que fazer. Com certeza. Não é, Gente, olha, gente, não é fácil. Fica bonitinho o vídeo, mas rola uma os bastidores. insistência. Meu filho mais novo fala, você fica me mandando. Eu falo, não, a opção é tua. Você pode fazer sem eu mandar. Não tem um compromisso de que vai ser meia hora por dia? Escuta a música, liga a televisão, faz Assim alguma coisa e quiser, anda lógico. nessa esteira. Né? Claro, essa escolha é sua. Fazer reclamando ou não reclamando, mas vai ter que fazer. Agora, um grande gap aí que a gente vai ter pós-pandemia, eu vou te falar o que é. Você sabia que as mulheres têm muito mais problema de osteoporose, né? Isso não Pois tem. é, porque é uma questão hormonal também, né? E Os sabe nossos uma coisa? hormônios. E sabe uma coisa que ajuda muito? Duas coisas que ajudam demais, que são complementares? Atividade física e tomar sol. Agora, você imagina 8 meses essa turma em casa, né? Sedentária, com uma alimentação inadequada, que os maiores ofensores de perda de massa óssea, perda de osso e perda de músculo, número 1, açúcar. Número 2, bebida alcoólica. Eles dissolvem Bom, osso e músculo. gente, então olha isso. Se açúcar e bebida alcoólica dissolve osso e músculo, a gente tem que sair correndo tipo já, né? Porque se estamos andando menos, comendo mais, bebendo mais, e aí também comendo um chocolatinho porque a vida tá dura. Tá Então duro. a gente vai ter que, Tem a jeito, gente comer vai ter que chocolate. rever várias coisas, eu acho. De verdade, é meio de planejamento mesmo, porque a hora que a gente, né, 2019 já foi e 2020 não vai ser igual 2019. Acho que a gente já está chegando quase no final do ano, estamos com Ah, essa certeza, né? Então a gente vai ter que prestar um pouco mais de atenção nisso. Agora, falando dessa questão, né? A gente estava falando de movimento, de não movimento, de ficar em casa. E a postura que as pessoas sentam ou deitam no sofá? De que modo isso daí pode virar dor nas costas? mas pode virar muito dor nas costas. Claro, a mesma coisa que pessoas têm aquela mania de sentar aqui para trabalhar, as pessoas têm essa mania de assistir televisão assim, com aquele vácuo, né? Aquele buraco na lombar, no meio, do meio das costas para baixo. Então, vai ter que sentar de uma forma mais ergonômica, a almofada, coloca um monte de almofadinha atrás, uma almofadinha aqui na parede, né, entre a cabeça e a parede. Senta legal, gente. E vamos lembrar o seguinte também, o que eu sempre falo, televisão não é lazer.
Então a gente tem que perder essa manhã. Ai, televisão, vou maratonar. Você vai fazer o quê? Você vai ficar 10 horas assistindo filme? É sério? Gente, pelo amor de Deus, a gente vai ao cinema, a gente fica 2 horas, né? E não 10 horas comendo aquele monte de pipoca, sentado errado. Gente, impuseram algumas coisas pra gente, Angel, na sociedade, e as pessoas estão comprando aquilo como vale da felicidade. E não é. Então, legal, vamos assistir um filme, vamos assistir um filme, vamos assistir uma novela, vamos assistir uma novela, vamos assistir um telejornal, um telejornal. Mas assim, ok, a televisão não é o centro do planeta. E eu também, essa coisa de maratonar, eu falei, quem que inventou isso? Claro, né? Pega, né? Tenha have a break, have a doce, maratonar. Esses gatilhos fazem com que as pessoas encarem, ai, que legal, estou comprando felicidade. Não é. Então, televisão não é lazer, não é momento de felicidade. As pessoas não interagem, não conversam. Mas é para abolir televisão? Eu acho que não. É uma delícia assistir um telejornalzinho, ver o que tá rolando. Novela antiga, eu adoro assistir novela antiga. Mas eu fico 6 horas numa televisão, ainda mais no final de semana, né, gente? Vamos cozinhar, fazer agenda, preparar lista de supermercado, deixar comidas pré-prontas. Então, fazer ali, por exemplo, um frango, né? Deixar um frango já temperado, congela, tem 4 pessoas, deixa 4 bifinhos legais ali, congela, já cozinha um brócolis, já deixa congelado. Não é a mesma coisa. É melhor do que pedir um macarrão com molho branco, né? Quando tá É com melhor. fome. Não, é verdade, é verdade. Então, Né? e essa dica da gente não ficar mais e quando está trabalhando, levantar a cada 50 minutos, 1 hora. Quando está assistindo televisão também fazer. É Também. lógico, não precisa interromper o filme no meio, mas terminou o filme, levanta, vai um pouco na janela, vai beber uma água na janela. A hora que vai ligar para alguém, liga de pé, não liga sentado. Se já está faltando movimento, você vai lá fazer a ligação diária para tua mãe, que está lá no isolamento, faz isso andando na sala, andando no quarto. Fica de pé, pelo menos, porque o que eu li uma vez um estudo que falava que se você substituir 2 horas do seu tempo sentado pelo mesmo tempo em pé, você já ativa Sim. a questão circulatória, respiratória, tudo muda, porque você sai do modo repouso, né? Então, essa história de ficar de pé em alguns momentos do dia e dar meio uma circulada é muito importante, né? Legal. É muito importante. E você falou do não movimento, né? O não movimento, ele causa muito mais dor do que o movimento. Vamos pegar a galera da academia que tá lá, ai, que dor. Ele vai ter dor no músculo, ele não vai ter dor na articulação. Entendi. Essa que tô sempre dolorido. Você colocou lá 300 quilos no leg press, você tem força para isso, e seu músculo ali ficou microlesado. Quando a gente faz um esforço grande, é até bom pro músculo. Claro, gente, respeita o limite, não é? Não tô falando você pegar lá 1000 quilos, não é? Mas quem tá ali preparado, um atleta, por exemplo, que consegue carregar altas cargas, é muito legal a microlesão no músculo, porque você vai causar hipertrofia. Tá lá, como se você tivesse um gato feito assim no músculo. Vai estar meio machucadinho. Aí vem a proteína que você comeu, uau! Fica um músculo mais forte do que antes. São as microlesões do músculo. Então, a galera do movimento sente dor no músculo. A galera do não movimento sente dor no músculo também e nas articulações. Por falta de músculo. Quanto menos músculo, mais dor. Agora, você falou da importância do músculo, né? E do problema da perda dos músculos pelo conjunto da obra do que a gente está falando. Porque a gente elencou várias coisas relacionadas à pandemia que podem causar a perda dos músculos. O não movimento, a questão da bebida alcoólica, da alimentação de uma maneira geral, do excesso de açúcar. Então, se a gente for pensar assim, né? Estamos aqui agora, então vamos fazer um planejamento, tal. Então, você falou da importância de fazer a atividade física, meia hora por dia, com a sugestão de intercalar a caminhada no bairro, com algum exercício que tenha um pouco de resistência para estimular a formação dos músculos. Agora, na alimentação, quando a gente pensa numa alimentação amiga dos músculos, a gente sempre associa a proteína.
Mas de uma maneira geral, o que a gente pode falar para as pessoas assim A na hora gente de não bolar tem os déficit. cardápios? A gente não tem déficit de proteína. A gente não come muita, a gente não come proteína, a gente não come pouca proteína. A gente come muito ultraprocessado. Ah, entendi. O que destrói os músculos, não é você. Imagina, sabe qual que é a orientação do tamanho do bife, Angel? Na hora do almoço, é o tamanho da palma da mão, não é um bifão de enorme. A gente não precisa de tanta proteína. Ai, precisa de 2 quilos. Não existe isso. Olha para o que tua avó come, que tua avó faz tudo certo. A gente se perdeu com tantas informações esdrúxulas, tantas. Ai, precisa de... Não, você precisa fazer o que sua avó fazia. O que sua avó ainda continua fazendo. E não o que seu filho de 8 anos faz. Esse é o problema. A gente tem que olhar para trás e resgatar. Sabe aqueles valores da sociedade? A gente vai resgatar os valores da saúde. Não é nada difícil. É simplesmente parar de abrir um monte de saquinho. Quando você abre saquinho, você está comprometendo seu músculo. Pô, pegar uma maçã na geladeira. Ai, pão francês. Aí demonizam o pão francês. Peraí, a gente comia pão francês. Sua avó come pão francês. Seu pai come pão francês. Qual que é o problema de comer um pão francês? O problema são os excessos. Então, poxa, bebida alcoólica. Angel, pelo amor de Deus, eu fui tomar a primeira experimentar bebida alcoólica com 30 anos de idade. Eu morava no interior, ninguém bebia desse jeito. Hoje, você pega ali amigas, ai que legal, você vai jantar com 5 amigas, 5 garrafas de vinho. Peraí, oi? Escuta, cadê? Você jogou no chão? Cadê esse vinho todo? Gente, não pode. O nosso corpo não consegue metabolizar tanto álcool, tanto açúcar, tanta farinha branca. Também não é para demonizar a farinha branca. É Não, simplesmente é uma questão de equilíbrio, né? equilíbrio. Então a gente, a alimentação, a história de fazer feira e de comer fruta, legume, grão, é comida com cara de comida. Isso. Arroz, feijão, grão de bico, lentilha, as frutas, os legumes e menos ultraprocessados. O que são os ultraprocessados? São fórmulas que fingem ser comida, mas na verdade não são comida. São combinações que a indústria fez para parecer alguma coisa, né? Quando você vai olhar ali o que tem dentro de um biscoito de ingrediente e você vai olhar o biscoito e o bolinho, não sei o que, são os mesmos ingredientes montados de jeitos diferentes, que é um monte de farinha branca, um monte de açúcar, um monte de gordura e muito pouca fibra e nenhuma vitamina, né? Isso. Mas assim, Então, também, Angel, a gente gosta dessas coisas, não tem jeito. Eu vou te dar um exemplo. A minha avó, ela gostava muito, eu fui criada pelos meus avós, meus pais trabalhavam, separaram, aquela família, né, crazy. Minha avó gostava muito de um wafer de limão. Ninguém gosta muito, mas a minha avó tinha uma tara por esse negócio. Legal. Aí ela ia ao mercado, comprava um pacote daquilo lá. Legal. Abria para tomar café da tarde, a gente já voava naquilo lá. Cada um pegava 2 ou 3 bolachinhas daquela. Meu avô pegava 2, eu pegava 3, minha avó 2, aquela coisa, comíamos. Sobrava ali mais 15 bolachas. Minha avó, aliás, esse vidro tá comigo, né? É um vidro de colocar bolacha, né? Ela abria aquilo, colocava a bolacha dentro e fechava. A gente esquecia daquela bolacha. Ai, vamos comer bolacha, avó? Aí tava murcha. Minha avó até depois criou uma técnica de colocar no congelador e ressuscitava a bolacha com uma boa de novo. Coisa de vó, né? Ou seja, a gente tinha aquele prazer, aquela delícia de comer aquela bolacha com café, mas eram 2 ou 3 para cada um. Ninguém tinha aquela fobia. Ai, não posso comer. Ai, quando você comer o pacote inteiro. Uma criança hoje em dia comendo um pacote de bolacha recheada. Então tá nas quantidades. Porque todo dia eu como um chocolatinho. Eu gosto de comer um bombom todo dia. Não tem problema. certo, lógico, lógico. Aí, na verdade, é aquilo que você está priorizando, o que é a regra e o que é a exceção. O Sim. que acabou acontecendo muito na pandemia é porque a vida tá dura, a gente fala, se a gente bebia o vinho no final de semana, fala, bom, mas também tá todo dia igual, eu já tô aqui sem sair de casa mesmo, eu mereço pelo menos uma tacinha de vinho. Aí você comia um chocolatinho e tal, e aí fala, então, mas agora também, porque olha só esse dia, pelo amor de Deus, é notícia de Covid, vamos pelo menos comer um chocolate. E aí o negócio vai. Então, essa coisa da indulgência que tem que ter meio um limite, né?
para a gente... Na verdade, um pouco eu acho que de tempos em tempos é importante a gente fazer uma pausa para sair do piloto automático. Legal. Porque a gente vai e não deixa a vida me levar, né? Então, aí, de repente, de vez em quando você para um pouco e fala, peraí, o que eu estou comendo? Qual é o tanto que eu estou trabalhando? Eu estou dormindo direito? Não estou? O que eu posso fazer para ajustar? Não vou conseguir fazer a revolução, mas para ir ajustando a coisa para ficar mais ou menos no eixo. Porque, de verdade, a gente sabe, né? Quando a gente está se boicotando, quando a gente está pisando na bola. Então, talvez esse seja um movimento importante, né? Da gente fazer umas pausas de vez em quando para dar uma repensada. Então, como que está a rotina, né? Que foi uma coisa que os especialistas falaram muito o tempo inteiro, da importância da gente estabelecer uma rotina. E aí não serve só para os filhos, serve para a gente também. Por exemplo, de estipular a hora que a gente vai trabalhar. Olha, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, porque não está fácil não. Mas eu estou me cobrando isso sempre. Tentar não responder o WhatsApp de trabalho depois das 8 horas da noite, por exemplo. Não, eu vi, mas eu não vou responder hoje, porque eu não preciso responder hoje, eu não preciso, porque eu já desabilitei notificação do celular. Isso, mas, às nossa, isso é uma maravilha. Tem que desabilitar. Isso daí eu já fazia antes da pandemia, para o negócio não ficar apitando, porque senão a gente fica exausto, o cérebro da gente pifa e a gente não sabe o que aconteceu. Sabe o que é? Essa história de fazer 20 coisas ao mesmo tempo é para emergência, não é para virar regra. Só que a gente fica o tempo inteiro com o olho no peixe ou no gato, né? Você está no computador escutando o que seu filho está fazendo e olhando o celular apitando. Não tem como não enlouquecer. Uma hora a gente fica tão exausto que daí dá aqueles negócios de burnout que as pessoas devem estar descobrindo agora na pandemia, que pode acontecer em casa também, não só quando você está no escritório, né? Então, a gente tem que ir olhando para isso que está acontecendo com a nossa vida, para a gente ter uma ideia de quando virou exagero. Que nem você estava falando do exagero do pacote de bolacha, que você abre, em vez de você comer 2, você come o pacote inteiro. O problema não é a bolacha, é o tanto que você come da bolacha. Com o celular, com tudo, vai ter que ser assim. A gente parece que está naturalmente com uma tendência a exagerar no que quer que seja, né? Talvez seja o caso da gente rever um pouco isso também, não? Claro, não, e você falou do celular, que é um dos grandes males do século, não tem jeito. A gente trabalha, a gente faz tudo no celular, então concentrou tudo de importante da sua vida está no celular. Existem 2 tipos de comunicação, isso tem a ver com gestão do tempo também. Que é aquela comunicação real, em tempo real, ai meu Deus do céu, não tem alguém passando mal, blá, blá, blá. E há outro tipo de comunicação que não é no tempo real, que é a comunicação assíncrona. Você olhou o celular, viu que tem uma mensagem? Não é urgente, você não precisa responder. Só que daí criaram grupo do RH1, grupo do RH2, galera geral, família, não sei o quê. E as pessoas ficam naquela cobrança. Ah, ela leu e não respondeu. Pra gente, pera. Eu estava concentrada num outro negócio. Eu estou fazendo uma tabela de Excel que eu detesto, mas eu preciso fazer. Então eu tenho que me concentrar. Eu não preciso ali em tempo real estar respondendo todo mundo. Isso que você falou tem tudo a ver, Angel. E realmente desabilite mesmo a notificação do celular, porque isso atrapalha bastante a concentração. Atrapalha a concentração, e aí eu acho que a gente pode ir meio encaminhando para finalizar. A gente falou bem ampassando a história do sono, mas você que trabalha muito com essa questão da saúde integral desde sempre, a implicação do sono é só em tudo, né? No cérebro, no músculo, na imunidade. No intestino. No intestino também? Também, tudo funciona. Se você não produzir o hormônio de crescimento ali da meia-noite às 4 da manhã, o sono é fundamental para tudo. Se você não dorme, você realmente tem problemas seríssimos de saúde. O seu corpo e dores, não funciona né? bem. Hã? E dores, dores eu acho, porque o corpo não descansa. Acorda moído. Você, assim, até os nasceu e até os 15, 16, 17 anos, né? Quando você fica maduro, produzindo espermatozoide e óvulo, menina, você produz muito hormônio de crescimento para espichar, para crescer. Você atingiu ali você teve o estirão, atingiu a sua estatura adulta, você continua produzindo em pequenas quantidades o hormônio de crescimento.
não mais para crescer, e sim para recuperar toda a sua máquina. E você produz hormônio de crescimento mais, né, da meia-noite às 4 da manhã, que é o horário mais escuro da noite. Por isso que dormir no escuro total é o melhor investimento para você, um bom colchão e dormir no escuro total. Aí você vai realmente ter toda a sua máquina, é como se a gente restartasse a máquina. E tudo vai funcionar melhor, inclusive intestino, inclusive sua produtividade, sua memória. É ali que a gente está restartando a máquina. Se você não restarta, você não vai estar legal para o dia seguinte. E até o músculo, ele se recupera ele no Nossa. descanso, né? Total. Por que uma criança dorme o dia inteiro? Você nunca vai ver uma criança com dor. Então, ela dorme muito para crescer e para estar lá com aquela energia. A mesma coisa a galera da academia. Tem gente que faz uso de hormônio de crescimento, que é o GH, Growth Hormone, em inglês, para ficar com o músculo saradão. Não façam isso porque sinteticamente você tem que produzir do seu corpo. Claro, tem gente que precisa suplementar, mas é uma questão médica. Mas para estética, não use. Não use. Mexer com hormônio é você mexer com uma caixinha ali de Pandora que não é legal, né? Então, você tem que dormir, você tem que comer bem, você tem que fazer coisas boas para o seu corpo. Então, fuja de blogueira, de blogueiro, de fitness, daquele cara desse tamanho. É difícil ficar daquele tamanho, Angel. Pra gente ganhar 1 quilo de massa muscular é dificílimo. E também é importante, já que você estava falando dessa questão da importância do escuro, trocar o dia pela noite, o mesmo número de horas de sono da noite para o dia também faz super mal, né? Para tudo, né? Faz super mal. Então, da meia-noite às 4, tem que estar dormindo. E a cada hora que você dorme antes das 11 da noite, equivale a 2 horas depois. Eu já ouvi essa história. É o concurso, não tem jeito. Agora, as demais horas, às 5 às 6 da manhã, aí, se você dormir antes às 10 da noite, gente, é o canal. Você dormir das 10 da noite até às 6, 7 da manhã, meu Deus do céu. Descansa muito mais, diz a lenda, né? Eu não consigo dormir às 10 horas. Mas a às gente 11, pode... 11h30. A gente pode tentar, é uma coisa que é importante também a gente colocar no nosso radar, né? Porque tem posturas certas para dormir. Vamos escrever alguma coisa para sua coluna? Vamos pensar em uma falta de sono? Vamos, mas só falar rapidinho, que essa eu não sei, quero saber o que é. Qual é a postura certa? Temos 3 minutinhos ainda, 3 minutos. É a postura lateral. Quando você dorme de barriga para baixo, de bruços, né, decúbito ventral, de bruços, você tem ali uma pinçada na lombar, porque a gravidade vai incidir na sua lombar. Então, dormir de bruços não é legal. Gente, eu vou falar uma coisa. Tem gente que dorme de bruços, dorme muito bem e não tem dor. A gente tá falando assim, de uma forma geral para a maioria. Porque tem aquela galera que dorme assim, ó, e dorme super bem. Mas é um ET, né? Mas falando para a maioria, dormir de bruço pode dar probleminha na lombar, dorzinhas chatinhas. Dormir de barriga para cima, ó, acontece isso, ó. Dormir de boca aberta e pode promover ronco. Então não é muito de ergonomia o problema, dormir de barriga para cima, é mais a questão de sono, de ronco, apneia, enfim, essas questões. Agora, o melhor jeito é dormir de lado, se quiser colocar uma mini almofadinha entre as pernas, entre os joelhos, porque os ossinhos dos joelhos são pontudos, e com um travesseiro, aí que vem o pulo do gato, que te deixe numa posição neutra. Então, se o travesseiro for muito alto, vai acontecer isso, ó, com o meu pescoço. E se o travesseiro for muito baixo, vai acontecer isso com o meu pescoço. Eu tenho que ter um travesseiro que me deixe na posição neutra. Então, dormir de ladinho com um travesseiro que te deixa assim, ó, como se eu estivesse deitada na cama aqui agora, ó. Nem assim e nem assim. Entendi. Muito legal. Essa dica é ótima, gente. Vamos focar no travesseiro. Vamos observar esse travesseiro agora também. Invistam no travesseiro. Vamos investir no travesseiro, no colchão, na cadeira, porque olha, né? Ou a gente cuida da gente, ou então ninguém vai cuidar, né? Bianca, a gente está chegando no final da nossa live. Eu agradeço todo mundo que participou com a gente. Teve várias entradas e saídas e tem um povo cativo que está aqui. Sandra, como sempre, a família toda prestigiando. Muito bom. Que lindo. Ai. E Bianca, muito obrigada, porque você é muito didática, tem muito conhecimento e vamos ter que fazer outra live daqui a pouco. Lógico, tô aí pra isso, gente. Me siga no Instagram, Angel. Só falar um
jabazinho. Isso mesmo, fala aí. Arroba Bianca Vilela Oficial. Esse daí que já tá aí, é só clicar e seguir, que tem muito conteúdo bacana, assim como a Angélica também arrasa. Quantos anos aí de parceria, amizade e uma admiração imensa. Andy, obrigada, É obrigada a todos aí. recíproco. Muito obrigada, gente. Foi ótimo. E olha, aguardo sugestão para os próximos temas, viu? Escreve aí que eu vou salvar a live. Tchau, até mais. Boa noite. Obrigada.